Salve, salve pessoal, Berriel na área. Hoje, polêmica. Hoje vai ter porrada, tiro, bomba. Vocês vão entender o porquê. A Google andou removendo um jogo bem específico por denúncia de racismo, um simulador de escravidão. Eu, de início, quando eu vi essa notícia, eu fui assim, pô, legal, né? Denunciado por racismo e fizeram um jogo racista, tem mais é que remover mesmo. Mas eu fui dar uma olhada no que era o jogo se propunha a fazer. E aí que é a polêmica, galera. E tem um deputado envolvido nessa história. Um deputado do PCdoB. Quando eu vi isso daí, deputado de esquerda envolvido em alguma coisa tem no ar. Vamos falar sobre isso, mas antes, me segue no canal, me dá uma ajuda, para vocês não custa nada, para mim ajuda bastante. E também fica só com essa publicidadezinha, é um minutinho, é uma dica de um curso bem bacana, tá? Que eu venho divulgando. Tomara que vocês gostem. Eu já volto sobre polêmica. Vai passar um pouco do tempo, mas eu acho que vocês vão gostar e vocês vão concordar comigo, tá? Aguenta um instantinho que eu já volto. Você já parou para pensar em trabalhar com envelopamento? Envelopamento de carro, às vezes de casa, sabe aqueles envelopamentos todo furadinho que tem nas janelas, às vezes nas portas de comércio? Isso daí pode dar um bom lucro, um bom dinheiro. Só que existe técnica para fazer isso aí, tem que saber fazer isso aí com perfeição, porque senão cria bolha, ou às vezes aquele furadinho pode rasgar com muita facilidade aquele tipo de envelopamento. Pensando nisso é que foi feito um curso especificamente para você. Você que está interessado em trabalhar com isso. Dá uma olhada nesse QR Code que está aparecendo aqui. Coloca o teu celular, também vou ver se eu deixo na descrição um curso para envelopamento de casas, carros. Dá uma olhada, não custa nada para vocês, nem que seja só por curiosidade. Vai que consiga trabalhar fazendo envelopamento, né? Tirar um din-din a mais no fim de semana, às vezes, talvez no final do dia. Dá uma olhada que eu te garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza? Valeu! Então, galera, um cafezinho de manhã cedo, faz bem. O deputado Orlando Silva se condoeu. Por quê? O jogo, ele era esse aqui, simulador de escravidão. Tá? De início eu concordei com ele, independente da pessoa, se o jogo era racista, de início eu concordei, tá? Só que depois eu fui ler o que o jogo ele se propunha a fazer, tá? O que o jogo ele fazia. E ele fazia isso que está aparecendo na tela. Ele criava duas modalidades para player, né? A tirana e a libertadora. A primeira, a tirana, logicamente, era daqueles que eram a favor da escravatura. E, logicamente, a pessoa tratava os escravos como era antigamente, tá? Como a história diz que escravo era tratado. E o outro era a libertadora, aqueles fazendeiros, aquelas pessoas que eram contra a escravidão e lutavam a favor da liberdade dos escravos, da abolição, né? Então, para início de conversa, eu já vou falar quem eu sou. Eu sou a quarta geração de uma pessoa que foi liberta diretamente da escravidão. A minha bisavó, portanto a mãe do meu avô, ela era escrava. Ela nasceu escrava, tá? Meu avô nasceu em 1900 exato. Minha avó, quando ela nasceu em 1850 e alguma coisa. Então ela teve ele já em idade relativamente mais avançada, né? Na meia idade, com 50 anos.
Então isso foi de acordo com o que eu fiquei sabendo. Ela só foi liberta da escravidão por causa da Lei Áurea, né? Então ela era escrava, tá? Até 1888 ela era escrava. Portanto, eu sou ligado diretamente a esse tema. E eu vou falar como um descendente direto de alguém que sofreu isso daí. A gente não pode tapar o sol com a peneira, ô senhor deputado. Agora conversa um pouco para aqueles que apoiam o deputado e o senhor deputado. De uma pessoa que é descendente disso daí, tá? Para alguém que talvez seja descendente, porque eu não sei a tua história. Então, para quem é descendente, isso aí é um simulador. Da mesma forma que existem simuladores que remontam à história da Guerra Americana, que também era a mesma situação, uma parte dos Estados Unidos a favor da escravidão, outra parte dos Estados Unidos a favor da libertação. Da mesma forma que existem simuladores de campos de guerra da Alemanha nazista, tá? Que remontam como os tiranos, como as pessoas ruins, os nazistas da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas a qual estão sofrendo os que estão no campo de concentração. Da mesma forma que existem filmes, livros, novelas que falam sobre esse momento, existem jogos também. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Você não vai poder apagar a história do Brasil. O senhor não vai poder tapar o sol com a peneira simplesmente porque acha que isso é racismo. Os negros, eles foram açoitados, sim. Infelizmente, houve escravidão durante muitos e muitos anos no Brasil, sim. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que mostrar os horrores que aconteceram naquela época. A gente tem que mostrar os horrores como as pessoas negras foram tratadas durante muitos anos. E esses simuladores mostram... É chocante. É chocante. Se você for no Museu do Holocausto, é chocante. Se você for no museu que tem ali em São Paulo, que mostra... como eram os grilhões, é chocante. Se você for em Curitiba, na parte de trás de uma certa igreja, onde os negros eram presos, é chocante. Se você for na ilha de Anhatomirim, aqui perto de Florianópolis, e você vê aonde os negros eram presos, é chocante. Tudo isso daí é chocante. A história, nesse sentido, é chocante. Essa é a grande verdade. E um simulador de jogos não pode ser condenado por isso. A gente tem que orientar o jogo de uma forma tal que não dê a entender que essa passagem da história foi uma coisa boa. Não pode. A única coisa que a gente tem que se preocupar é em mostrar que as pessoas que eram a favor da escravatura não eram pessoas boas, que simplesmente eram pessoas más, gananciosas, olhando seu próprio bolso. E essa é a grande verdade. E que mostrar que, na verdade, orientar esse tipo de jogo é bom. É bom porque a gente tem que mostrar para as crianças que a escravidão não é boa. Mostrar para as crianças que a escravidão é ruim. Mostrar para as crianças que, desde o início, que esse tipo de atitude é má. Que as pessoas eram más, as pessoas que agiam desse jeito eram más, que as pessoas que agiam desse jeito eram ruins. Ou o senhor, né, desculpa, mas o senhor deputado vai querer tapar ou vai querer também cancelar as novelas da Rede Goebbels que passava sobre o tema de escravidão. Ou o senhor vai querer vai proibir passar temas de filmes que falam sobre a escravidão simplesmente porque acha que é racismo. A verdade dói, a realidade choca. A realidade choca. Minha avó, ela sofreu, lógico, sofreu, porque o meu avô tudo demonstra
que o meu avô surgiu de um ato não muito bonito, que eu não vou dizer aqui no YouTube, mas o surgimento de meu avô não foi de uma concepção muito boa, não foi de um amor entre um homem e uma mulher. Entendeu? Se é o que as pessoas entenderam. Então, a história não é bonita, principalmente dessa época. As pessoas sofriam racismo, sim, e agora vai penalizar um jogo porque está mostrando a realidade, porque o jogo está mostrando as situações de como eram vivenciadas naquela história, e me admira o R7 colocar temas como as pessoas falaram ali. Teve um comentário que eu achei impressionante, que é um comentário de uma pessoa que falou que bom, que ele colocou 5 estrelas. Bom, ainda é meio confuso para entender como funciona a app, que é o que eu falei. As pessoas têm que ajudar a orientar um jogo desses, a mostrar a realidade de como era o dia a dia da vida de uma pessoa que era escrava, tá? Mas o tempo pega o jeito, mas com o tempo pega o jeito. Eu, como homem negro, me sinto muito alegre por existir um jogo sobre minha história. E da mesma forma que esse rapaz falou, eu também. Mostrar a realidade de como o negro sofreu é bom. Mostrar a realidade de como o negro conseguiu sobreviver, conseguiu conquistar sua história é bom. Vangloriar pelas suas conquistas faz bem. Porque isso foi uma conquista dos negros. Isso daí faz bem. O negro tem que ter orgulho. Como eu, uma quarta geração de uma pessoa que veio a ser liberta pela abolição, eu me sinto orgulhoso. O meu avô, ele não era negro. Ele era descendente, filho de escravo, filho de negro, mas ele não era negro. Mas qualquer um que falasse que ele era branco, ele partia para 10. Aqui no Sul a gente fala isso. Ou seja, ele fechava a porrada com qualquer um que falasse que ele não era negro. Porque ele era negro. E a gente vai querer o quê? Por causa de um aplicativo desse que mostra a realidade, a gente vai tentar tapar o sol com a peneira? A gente não tem que tapar o sol com a peneira. Essa é a grande verdade. E aí eu falo para vocês, eu volto a pergunta para vocês. O que vocês acham? Esse aplicativo, por simplesmente mostrar a realidade, tem que sumir? Ou tem que realmente orientar um aplicativo desse para se aperfeiçoar e mostrar a verdade de como realmente era? Da mesma forma que acontece no mundo afora aí, e os países, tu acha que os países como a Alemanha não ficam envergonhados pelo seu passado, com as atrocidades que eles fizeram com o povo judeu? É lógico que eles ficam envergonhados. O povo alemão ele fica extremamente envergonhado pelo que ele fez no passado. E tu acha que muitos dos descendentes que eram a favor da escravatura, escravagistas, os tiranos, não ficam envergonhados com isso? Tem que se ficar envergonhados, os descendentes deles têm que ficar envergonhados, sim. Eles não podem apoiar esse tipo de atitude. E esse tipo de jogo mostra a realidade. Com o tilintar dos grilhões, com os barulhos dos chicotes, em que os negros eram sofridos. E aquilo dali tem que se mostrar a realidade, sim, de como era a vida de um escravo aqui no Brasil, e não era fácil. Aí eu faço a pergunta para vocês, o que vocês acham? É por isso que eu disse, é um assunto extremamente polêmico que está no ar, e eu não vou passar pano com respeito a essa situação. Eu não vou passar pano mesmo. Ainda mais eu, como descendente direto de uma escrava. Tu acha que eu vou passar pano com respeito a isso? Não vou passar pano. Não vou mesmo. Eu sei, eu andei pesquisando muito bem. Eu cheguei a conhecer meu avô, conheci minha avó. E eu me lembro muito bem do orgulho que eles tinham de ser, do meu avô, do orgulho que ele tinha de ser negro. E isso daí tem que mostrar a verdade, sim. Tem que mostrar a realidade de como é
uma simulação de como era a vida de um negro dentro de uma senzala. Isso daí não é racismo. Isso daí não é racismo. Tá? Racismo é outra coisa. Racismo é a pessoa não poder ter um emprego simplesmente por causa da cor da sua pele. Isso é racismo. Isso daí é racismo. Racismo é a pessoa entrar, no meu caso, como eu sou deficiente, é entrar no ônibus, a pessoa simplesmente se levantar achando que isso aqui é uma doença contagiosa e simplesmente sair gritando no meio do ônibus que não fica perto de gente como eu. Isso aí é racismo. Isso é racismo. Mas esse aplicativo não foi racista coisíssima nenhuma. Quem já sofreu racismo sabe exatamente o que significa a palavra racismo. Isso daí não é racismo. Isso aí é mostrar a realidade de como o negro sofreu aqui nesse país. Isso sim que esse jogo é. O que vocês acham? Acham que eu estou falando demais? Acham que eu exagerei? Eu acho que isso aí foi quase mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Eu fico puto com esse tipo de coisa. Eu fico puto com esse tipo de lacração, querendo lacrar em cima de uma história. E às vezes esse pessoal que fica lacrando nem é descendente de escravo. Nem é descendente de escravo. Às vezes eu vejo as pessoas falando, tentando lacrar em cima, é praticamente branco como a neve. E fica tentando lacrar em cima dessa história, tentando fazer like em cima desse tipo de situação. Nunca soube o que é racismo e fica tentando falar sobre isso, tentando lacrar em cima dessa situação. Não sofre isso aqui de racismo, não sabe o que é isso aqui de racismo. E, no entanto, fica tentando lacrar, tentando tirar vantagem em cima do racismo e tentando impedir os caras de fazer o trabalho dele. Isso daqui é um trabalho. Isso aqui é um trabalho que a pessoa tem que pegar e tem que se aperfeiçoar. Tem certas coisas ali que talvez, eu não joguei o jogo, mas tem certas coisas que tinham que ser moldadas com toda certeza. Tinha certas coisas que tinham que ser aperfeiçoadas. Talvez, em algumas coisas que exageraram tinha que ser removido. Talvez tinha que ser removido. Mas essa situação do aplicativo não tem que ser boicotado, não tem que ser removido. Não gostei da atitude da Google ter removido, não. Porque simplesmente isso é um simulador da realidade de que as pessoas sofreram aqui no Brasil. Isso daí que é a verdade. Tá? Beijo no coração. Vamos conversar. O que vocês acharam? Já? Me segue no canal. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo para ver o que... Como eu disse, polêmico. Beijo, fui.